E aí, seus fizeiros, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar dele, o RECT, um dos fundos mais comentados, mais badalados da Bolsa. E eu vou explicar como ele se encaixa na minha carteira boleiro. E se você não está entendendo nada, dá uma passadinha no vídeo que eu falo do KNRI, onde eu explico essa brincadeira. Na minha carteira boleiro tenho fundos defensivos, fundos que estão mais ao ataque, já fiz análise de todos eles, e hoje vamos falar do RECT, esse meia esquerda habilidoso que está no meu time. Eu retirei algumas informações do site do Funds Explorer e depois vamos analisar o relatório gerencial do RECT 11, que na data de hoje está sendo cotado na casa aí dos R$ 96. Quem é o RECT? O UBS BR Office. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo e o seu segmento é híbrido, ou seja, além dos imóveis, ele pode ter alguma coisa de papel também no seu portfólio. Vemos aí que a liquidez diária dele está na casa das 30 mil negociações por dia, o último rendimento pago foi de 81 centavos, o que dá um dividend yield de 0,84%, o seu patrimônio de 670 milhões e o PVP de 1,01. Como que eu faço para calcular o PVP? É só dividir o preço da cotação, que é o P, pelo seu valor patrimonial, que está aí embaixo. Dividindo ali 96,50 por 96,24, chegamos a 1,01, que está dentro de um intervalo saudável para comprarmos os fundos imobiliários, que é de 0,90 a 1,10. E dentro do site do Funds Explorer, vemos as cotações históricas do RECT, que é um fundo novo. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. Ele começou na casa dos R$100, manteve-se ali mais ou menos nesse mesmo patamar, começou a ter um planalto ali e depois um topo no final de 2019. Voltou para o patamar que estava antes e aí veio o abismo, aquela crise que a gente já sabe. Logo depois, ele se recuperou, pero não muito, chegou ali a encostar na casa dos R$110, mas devido às novas emissões, voltou ao patamar dos 100, 95 e está hoje ali oscilando dentro dessa faixa. Aqui vemos os dividendos pagos. Notem o seguinte, que em 3 meses ele pagou muito mais do que a Selic, 2,52%. E no período de 12 meses ele deu mais de 11%, portanto um rendimento muito bom. Mas será que esse crescimento dele é sustentável? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Tem 2 pontos que eu quero chamar a sua atenção. Vemos que o dividend yield chegou ali num pico em outubro de 2019, mas que na média ele está ali orbitando na casa do 0,80 por mês. Aqui rapidamente o portfólio do fundo está espalhado ali em 3 regiões e a vacância dele tem sido na casa dos 9%. Ele tem lajes corporativas, ele tem escritórios, assim como o HGRE e o JSRE, que analisamos no vídeo passado, e também o próprio KNRI, que além de escritórios, tem galpões industriais. E agora vamos analisar alguns dados do relatório gerencial. Temos aí o administrador, que é a BRL Trust, o gestor é a REC, talvez até por isso se chame RECT, é REC, mais o T da Trust. A rentabilidade alvo do fundo é o CDI, vemos ali as informações do patrimônio líquido, a ABL total, que é a área bruta locável do fundo. Lá do lado direito temos as taxas de administração e consultoria, que somadas vão dar 1,17% ao ano sobre o patrimônio líquido, e não tem taxa de performance. É um fundo de prazo indeterminado, para investidores em geral, quase 7 milhões de cotas emitidas, e o número de cotistas já supera os 32 mil, vamos falar disso daqui a pouquinho. O código dele na B3 é o RECT 11. E vamos lá então, falar do UBS BR Office, ou RECT 11. Algumas notas aqui do consultor, que são do último mês, o mês de julho de 2020. Primeiro ele traz ali o resultado da distribuição, o valor por cota, o montante no acumulado de 12 meses. Também explica algumas informações a respeito da 5ª emissão. Esse fundo já está na sua 5ª emissão de cotas, recém-terminada. Ele explica que com os recursos captados o fundo realizou um pagamento referente ao saldo remanescente da aquisição de andares do edifício Canópolis, em Barueri, e do edifício Parque Cidade Corporate, em Brasília. E explica que no momento o fundo não vai fazer novas aquisições e nem ir ao mercado para captar novos recursos, pelo menos por enquanto. Outro detalhe interessante a respeito do momento que nós vivemos, o gestor do fundo, que eles chamam de consultor, redobrou o monitoramento sobre os segmentos mais afetados neste momento de turbulência, mantendo contato próximo
com os locatários. E ele diz que a estratégia de atuação do consultor tem como base as seguintes premissas. Primeira, manutenção do pagamento mensal de dividendos. Depois, preservação do caixa do fundo. Terceiro, gestão ativa junto aos locatários, ou seja, estão ali próximos do locatário para poder sentir as suas dificuldades do dia a dia. E a transparência junto aos investidores, informando os principais movimentos que ocorrerem no fundo. E, de fato, o relatório gerencial traz muitas informações importantes. Sobre a alocação dos ativos, temos aqui 82% imóveis, 9% em CRIs, 6% em renda fixa e 3% em outros ativos. Aqui vemos o portfólio do fundo, todos os imóveis ali, e aí vemos os términos de contrato. Portanto, primeiro ponto de atenção, esse edifício da Barra da Tijuca, que está alugado para a Telefônica Brasil, a Vivo, tem o término de contrato para o ano que vem, 2021. Isso significa que a Vivo deixará o prédio? Não necessariamente, mas provavelmente vai ter uma negociação e o valor do aluguel pode ser que venha a ficar mais baixo. E isso pode deixar o retorno de dividendos mais baixo do que o patamar atual. Além disso, temos também contratos vencendo em Brasília no ano que vem, 2021, e em 2022 no edifício Canopus. Aqui temos a carteira de CRIs do RECT, temos ali o CRI Morumbi Plaza e CRI Cidade Matarazzo, e do lado as taxas de remuneração, são boas taxas. E aqui temos a participação por imóvel. Vemos que o edifício Barra da Tijuca representa 27% aí do fundo, e outros 27%, olha ali, o edifício Canopus. Portanto, 54% do fundo depende dos aluguéis desses dois edifícios. E do lado direito temos a classificação dos imóveis. Vemos que todos eles são ou A, AA ou AAA, o que significa o que tem de mais sofisticado de padrão construtivo. Vemos novamente ali um mapinha com as regiões onde o RECT tem esses escritórios, e ali embaixo a taxa de ocupação, que hoje é de 90%, temos ali a receita dos imóveis, 98% é de aluguel, mas temos ali uma porcentagem pequena, 1%, que é de renda mínima garantida. E aí é o segundo ponto de atenção, vamos chegar nele daqui a pouquinho. E 100% dos contratos são reajustados pelo IGPM. E aqui vamos dar uma passada rápida nos edifícios. O primeiro aí à esquerda, o edifício Canopus, os contratos são típicos, com vigências de 22 até 2026. Do lado direito, outras informações. Como que ele foi pago? 10% de sinal, pago em dezembro de 2019, e compromisso de quitar o saldo devedor das lajes ocupadas até dezembro de 2020, corrigido por CDI, e das lajes vazias até dezembro de 2021, corrigido por 1% ao ano. E aqui temos a informação, por isso que eu falo, tem que ler o relatório para saber. Temos a informação sobre a garantia de renda. E o que ele nos diz? Que se até dezembro de 2021 houver vacância da área que atualmente se encontra vaga, o vendedor garante uma renda mensal por 12 meses. Então tem um risco embutido aí. A pergunta é, você está disposto a correr esse risco? Depois ele comenta as outras duas aquisições no mesmo prédio e também tem as informações ali sobre a garantia de renda. Depois tem algumas informações ali sobre o CRI Matarazzo e a taxa de remuneração dele, que é de 8% ao ano. Temos também o edifício Corporate Emiliano em Curitiba, e olha ali os contratos, a Optum, que é um contrato típico com vencimento em 2025, e o Banco do Brasil, típico com vencimento em setembro de 2027. O edifício Complexo Madeira também em Alphaville, Barueri, São Paulo, tem parte típico e parte atípico, com vigência até 2029. Nessa outra tela vemos o CRI Edifício Morumbi Plaza, CDI mais 5% ao ano. O edifício Parque Ana Costa, em Santos. Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, em Brasília. Vemos ali que é um prédio AAA, que está alugado para o Ministério da Cidadania e a Prevent Senior. E aqui também temos uma garantia de renda. Se até dezembro de 2021 houver vacância da área que atualmente se encontra vaga, o vendedor garante uma renda mensal por 12 meses. E o edifício Evolution Corporate, em Alphaville, também, Barueri, e as imagens que estão ali embaixo falam por si. Um prédio muito 10, muito top. Como diz lá no interior, esse fundo não tem prédio reba não, é tudo coisa boa. É isso aí, pessoal, voltei aqui. E para fechar temos o edifício Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é esse edifício da Vivo. Esse é um contrato atípico que está vencendo agora em março de 2021, e a partir do vencimento do contrato, está garantido para o fundo, por 30 meses, uma renda equivalente a 60% da área locável do fundo.
Portanto, assim, na pior das hipóteses, se a Vivo decidir que vai sair, que não vai renovar o contrato, 60% está garantido, até que entre um novo locatário. É um risco? É um risco. A grande pergunta é, se eu, como cotista, entendo esses riscos e aceito. Se eu entendo e aceito, e eu tracei uma estratégia em que eu já estou avaliando que possa ter essas possíveis correções lá na frente, então tudo bem. Agora, se eu não tenho estômago para essas oscilações, essas incertezas no meio do caminho, talvez o KNRI ele seja a melhor opção. E aqui eu venho fazer um alerta. Não existe aquela coisa de qual que é o melhor fundo. O melhor é aquele que está dentro da sua estratégia. Eu posso ter os dois, o KNRI e o RECT. Eu tenho que lembrar que eles são diferentes. O KNRI é um fundo grande, mas que paga um dividend yield relativamente baixo, mas que traz muito mais segurança. Por ter essa segurança, o dividend yield é mais baixo. No caso do RECT, existe sim um grau de incerteza maior, e por essa razão o dividend yield é mais alto. Ainda assim, se lá na frente esse dividend yield cair para a casa do 0,60, quem estiver com ele agora está colhendo esses dividendos. E aqui eu sartei fora de novo, que são as informações para quem gosta aí do balanço financeiro, as receitas de aluguel, o que teve de despesa, o lucro líquido, o que ficou lá, né, em regime de caixa e o valor distribuído. Tá tudo ali, então quem quiser, abre ali o relatório, eu vou deixar aqui o link na descrição. E chegando já próximo aqui do encerramento, temos as informações sobre a liquidez e rentabilidade na B3. O volume negociado no último mês, o mês de julho, foi de 85 milhões, com 3 milhões e 700 mil por dia. Portanto, é um fundo que você não vai ter dificuldade para entrar ou para sair, a menos que você tenha vários milhões investidos nele. Como não é o meu caso, talvez não seja o teu, então dá para entrar e sair tranquilamente. E no quadro de baixo, olha só que interessante, o fundo encerrou o mês de julho com um total de 32.892 investidores. E ali mais embaixo, temos a evolução do número de cotistas ao longo do tempo. Em novembro de 2019, ele tinha 5 mil cotistas. Apenas 2 meses depois, em janeiro de 2020, ele dobrou esse número, 10 mil, e em março ele chegou aos 15 mil. E tá vendo ali, no meio tem aquela setinha? Eu entrei ali, ó. Tentei me desenhar, mas não deu muito certo não. Meu filho faria melhor. Em maio de 2020, chegou a 20 mil cotistas, 30 mil no meio de junho, e julho já ultrapassou a casa dos 30 mil, quase 33 mil. Até o fim de agosto, como será que ele vai estar? Porque quanto mais cotistas dentro do fundo, fica mais fácil entrar e sair a um preço justo. Muito bem, agora vamos ao veredito, vamos conceituar o RECT. Primeira coisa, é um fundo que está crescendo bastante, em pouco mais aí de 2 anos ele já teve 5 emissões de cotas. Em segundo lugar, ele tem bons imóveis, claro que assim, não se compara ainda a um KNRI ou mesmo HGRE, que nós estudamos no vídeo passado, mas com certeza ele vai ter novas emissões, novas aquisições, e com isso a tendência é que ele traga mais segurança para o seu cotista. Ele já é seguro hoje? Sim, ele é seguro, porém esse dividend yield provavelmente não se manterá nos próximos anos. Ainda assim, quem tem ele hoje na carteira está colhendo esses rendimentos. Taxa de administração dele é ok, localização geográfica também ok, ele está bem diversificado por região. Além de imóveis, ele tem esses 2 CRIs, tem um bom nível de caixa, portanto, se tiver que dar um conceito para ele hoje, lá na frente pode ser que esse conceito mude, mas hoje, para o RECT 11, eu dou 8 joinhas. E por hoje é isso. Se você curtiu o vídeo, não deixa de dar seu like, se inscreve, passa aí para os seus amigos, divulga bastante, isso ajuda aqui o meu trabalho. Não esquece de clicar no sininho e ativar todas as notificações, ele precisa ficar assim cinza. Aí sim, você vai ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, que você já sabe, é todo sábado. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Tchau!